No vídeo de hoje eu vou te falar 5 verdades sobre trabalhar com design. E se você curte esse tema, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. No último vídeo eu gravei de óculos porque meu olho tá meio zoado. Agora tá um pouco melhor, só que ainda assim parece que eu tô, sei lá, dormindo mal. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre design. E no vídeo de hoje eu vou te falar aqui algumas coisas que as pessoas romantizam sobre a profissão designer. Querem vender uma ideia de que é isso, aquilo, quando na verdade é outra coisa completamente diferente. A primeira verdade é que saber design nem sempre é o mais importante. Você vai ter o design como sua profissão principal, só que para você conseguir exercer, oferecer o seu serviço, você precisa ter outros conhecimentos, como por exemplo, vendas, marketing, atendimento e até mesmo finanças. Isso combina muito bem com o que eu nomeei aqui como segunda verdade, que é só qualidade não é o suficiente. Eu vou falar delas juntas aqui, porque pode parecer não fazer sentido, mas focar totalmente na qualidade do seu design não necessariamente faz com que você consiga mais clientes como retorno. Claro que um bom compilado entre você conseguir se expor digitalmente para conseguir os clientes e ter uma altíssima qualidade do trabalho vai te trazer um retorno maior. E se você não trabalha tão bem nessa parte de atendimento, vendas, marketing, não adianta o seu trabalho ser muito bom. Ou até mesmo por questão de sorte de você conseguir os contatos certos. É como se fosse uma pessoa que trabalha com música. Nem sempre as pessoas que estão mais no hype são os melhores músicos de verdade. Eu sei como sofre. Você vai ter pessoas anônimas que fazem um trabalho técnico muito melhor, só que por questão de contato, sorte ou que seja, aquele músico com a qualidade em comparação inferior ao outro consegue mais destaque. A terceira verdade aqui é que um bom portfólio ele vai ajudar. E os principais motivos disso é porque às vezes pessoas que entram em contato com você, elas vão pedir o seu portfólio, até mesmo quando você faz prospecção ativa. Você chega até a pessoa oferecendo seu serviço, ela vai pedir em troca o seu portfólio para entender qual a linha estética, estratégica que você trabalha. Ou até mesmo para as pessoas que podem encontrar o seu portfólio na internet. E aqui eu tô falando especificamente sobre a internet, tá? Que é um palco gigantesco onde a gente pode exibir o nosso trabalho. Então não importa se você tem o seu portfólio em site próprio, Behance, Dribbble ou no Instagram. O importante é que você tenha um lugar que reúna os seus principais trabalhos, que sirva tanto para você enviar para um possível cliente, como uma demonstração do que você pode fazer, ou também como uma maneira dele te encontrar na internet. Aí talvez você possa estar se perguntando, Ericles, qual é o melhor lugar para eu conseguir colocar meu portfólio? E eu não acredito numa resposta única para isso, depende muito do seu tempo dedicado para investir nisso, porque o ideal do ideal é você estar em todos os lugares, só que você vai conseguir atender as pessoas que vão chegar em todos os lugares, você vai conseguir montar o seu portfólio adaptado para cada uma dessas redes. Tem até uma discussão interessante sobre site e Behance, que algumas pessoas preferem o site, outras pessoas preferem o Behance, só que para cada um deles tem um ponto positivo e um ponto negativo. Por exemplo, quando você expõe seus trabalhos em um site próprio, seunome.com.br ou seunome.com, você tem um espaço somente seu, ou seja, o cliente ou o possível cliente vai estar totalmente imerso no seu trabalho. Diferente do Behance, onde ele pode ver o seu trabalho e uma centena, milhar de outros trabalhos que podem e vão ser muito melhores que o seu e chamar muito mais a atenção dele. Só que por outro lado, o Behance é um espaço onde já existe tráfego, já existem pessoas indo até ele. E seu site, simplesmente, se você não divulgar em nenhum lugar ou fazer anúncio, ele pode ficar largado às traças. Então, são pontos para você ponderar quando escolher onde colocar o seu portfólio. Lembrando que, no melhor dos cenários, você vai expor no máximo de redes possível. E uma dica interessante para você expor seus projetos é fazer o seguinte, você vai pegar alguns projetos da rede que você quer. Eu vou levar o Behance aqui em consideração. Eu quero publicar um projeto no Behance. E o projeto é de interface. Então, você vai pesquisar por interface lá, ver os projetos que têm o maior destaque e chupinhar a estrutura desses projetos. Não tô falando para você publicar o projeto da outra pessoa, mas você vai entender a estrutura que a pessoa expôs esse projeto, que teve destaque, ou seja, um selo do Behance, ou o número de visualizações ou curtidas. E outra dica bem importante para você que quer montar o seu portfólio é focar em apenas um entregável. Não adianta você pegar um portfólio e encher com 30 itens de entregáveis que você faz, rede social, logotipo, interface, ilustração. Porque vamos pensar o seguinte, tá? Um cliente que está precisando de um serviço de ilustração, ele vai encontrar no seu site um monte de coisa, mas com pouco foco na ilustração, então tem pouca eficiência nesse sentido aí. Então se você trabalha com editorial, tenta publicar projetos apenas de editorial, porque fica mais fácil para o outro lado, que é o cliente, ele conseguir observar apenas projetos de editorial. Se você trabalha com outros entregáveis ou você é uma agência, tem outras pessoas que trabalham com outros entregáveis, quando você tem o seu site, você consegue colocar um filtro para as pessoas verem especificamente o serviço de, sei lá, marca, ilustração, site. Fica mais fácil de você direcionar sua comunicação para a pessoa que está procurando aquele tipo de informação. A quarta verdade aqui é que QI pode ser diferencial, mas não é QI de inteligência, é o QI de quem indica.
Existem muitos designers hoje que não têm um site, não têm presença digital, mas conseguem trabalhos regulares, porque tem uma rede de contatos. Porque é uma coisa que a gente tem que ter em mente é que cliente não cai do céu. Nos primeiros meses ou primeiros anos do seu trabalho vai ser muito difícil você conseguir uma renda regular justamente por conta disso. Então por isso às vezes investir nessa parte da indicação pode ser uma coisa interessante. E para isso eu tenho 2 dicas que são importantes, que é você investir em um bom atendimento, ou seja, um atendimento que eu vou chamar aqui de atendimento consultivo, ou seja, ao invés de você escutar só uma frase da pessoa, cliente, e executar o projeto, você conversar com ela e tentar entender os problemas. Eu detesto essa expressão de atendimento humanizado, porque se são humanos falando, obviamente precisa ser humanizado. Então essa ideia de ser consultivo é você trocar uma ideia com a pessoa para conseguir o item 2 da minha dica aqui, que é adequação do trabalho. Por que eu não falo sobre qualidade? Porque qualidade é subjetiva. Você pode entregar um trabalho com a qualidade geral para os designers do Brasil que vão olhar e falar assim, isso é muito mal feito, só que seu cliente ficar muito satisfeito com isso e o cliente dos seus clientes ficarem satisfeitos com isso é uma coisa completamente diferente. Então por isso que eu falo sobre adequação. E para que haja adequação do trabalho, você precisa ter esse atendimento consultivo, entender qual o problema você precisa resolver, utilizar as ferramentas que você conseguiu nessa conversa e utilizar no seu projeto final. A quinta e última dica é que os primeiros meses serão difíceis e alguns meses depois serão como os primeiros. É uma brincadeira para falar que você não tem controle sobre o que vai acontecer. Se a sua principal fonte de renda é através dos projetos, o ato de conseguir clientes precisa de algum tipo de estratégia para que haja uma regularidade. Porque deixa eu te falar uma coisa, os boletos que chegam aqui, eles chegam regularmente no dia 11. Então você precisa fazer essa captação de renda também de maneira regular. E para conseguir clientes, você pode utilizar seu portfólio ou utilizar outro artifício que você tem um pouco mais de controle, que são os anúncios. O que é mais recomendado é que você utilize o Google Ads, pela principal diferença de que o Facebook Ads, a pessoa não está ativamente buscando aquele tipo de serviço. Então o Google Ads tem essa vantagem de a pessoa estar buscando e encontrar o seu anúncio ali, na parte do topo lá da busca. Só que para isso, no caso dos anúncios, você precisa colocar dinheiro para isso. E para colocar dinheiro, você precisa ter dinheiro. Aquele dinheiro precisa sair de algum lugar. E isso tem a ver com a preparação financeira que você precisa ter. E talvez, lembra que isso aqui não é promessa que eu tô fazendo de uma coisa que vai acontecer, porque tem muitos fatores que vão influenciar nisso e fazer com que não seja possível, tá? E talvez você consiga uma gaveta de clientes e uma estabilidade de renda. Ou seja, vou falar do meu exemplo que eu trabalho com sites, que é o seguinte. Eu tenho um tempo X para poder executar um projeto. Uma pessoa entra em contato comigo hoje, outra pessoa entra em contato comigo amanhã. Quando a pessoa que entra em contato comigo hoje, eu falo assim, a disponibilidade pra gente fazer esse projeto aqui é tal. Então eu começo a fazer com essa pessoa aqui, tem um depósito dos 50% e mando o outro orçamento para a pessoa, projetando que a gente pode começar depois que eu finalizar esse aqui. Eu tenho que projetar esse hábito de fazer apenas um projeto por vez, porque eu consigo ficar focado e executar com mais qualidade. Então, nesse tempo, vamos pegar o tempo de um mês, supondo que o projeto consiga finalizar em um mês, no dia 1 eu tenho um cliente tal, no dia 31 eu faço entrega, e no dia 1 do mês seguinte eu consigo começar outro projeto, tendo uma certa estabilidade de renda a partir dessa gaveta de pessoas que me contrataram. E voltando para falar sobre a parte de preparação financeira, normalmente o que é recomendado é que antes de você ter o interesse de trabalhar como freelancer, você tenha uma reserva, porque os primeiros meses serão difíceis e alguns meses serão como os primeiros. E você pode se perguntar qual é o dinheiro ideal que eu preciso ter guardado. Não tem um dinheiro ideal. O que você precisa ter consciência é o quanto você gasta para manter o seu custo de vida mensalmente e projetar isso por alguns meses. Ou, se você tiver com mais paciência antes de fazer a migração para trabalhar como freelancer, alguns anos. Porque, como eu falei, se não entra cliente, vai entrar boleto. Uma coisa que você precisa se atentar é que não se liga nessas fórmulas de em 6 meses você vai conseguir. Não consegue. Algumas pessoas vão conseguir mais rápido, outras pessoas vão conseguir mais devagar. Não existe uma maneira de confirmar que você vai conseguir isso em tanto tempo por tantos reais, tá? E normalmente quando a gente fala sobre esse processo de migração, é uma pessoa que já trabalha como CLT numa agência, só que quer fazer a migração de trabalhar como freelancer, trabalhar por conta própria. Porque convenhamos, né? Trabalhar em agência é um saco. Você tem um risco de explodir de tanto trabalhar e a remuneração é muito baixa, que acaba que o fruto do seu trabalho é convertido para os donos dessas agências. Então, se você está hoje trabalhando como CLT, uma dica que eu tenho para você é você fazer trabalhos simultâneos. Enquanto trabalha CLT, você pegar alguns freelas. Isso vai ajudar você a montar essa reserva que eu falei, baseado no seu custo de vida. E outra coisa é você vai conseguir montar seu portfólio. Para ficar mais interessante, é como se fosse uma analogia de você colocar o dedinho do pé lá na água para ver se a água está fria. Esse processo de trabalhar CLT e freelance é cansativo? É cansativo. Só que se você quer fazer a migração, é uma das maneiras que eu considero mais seguras. Essas são as 5 verdades. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Mas antes que você saia, eu vou recomendar para você uma live que eu falei sobre preparação financeira aqui. Meu nome é Ericles e até a próxima. Agora vamos gravar a thumb. Coisa assim, né?